Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo de número 2. Nós vamos ler, irmãos, do versículo 1 ao versículo de número 2. Os irmãos encontraram, diga amém. Que nos diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém? Hoje nós vamos estar falando sobre esses dois versículos nesta noite. E nós podemos começar dizendo que as declarações que João ele faz sobre o pecado, se os irmãos observar, ele vai dizer: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo. Que coisas? Aí a gente vai ver que as coisas que ele escreveu no capítulo de número 1. E eu frisei aqui dois versículos. O versículo de número 8 e o versículo de número 10 do capítulo 1. Ele vai dizer assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, primeiro, ele começa dizendo que ninguém pode dizer que não tem pecado ou que não peca, né? Porque como está lá em Romanos, capítulo de número 3, e o versículo 23, está registrado lá, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo mundo é pecador. Mas ele também, escrevendo no versículo de número 10, ele vai dizer: se dissermos que não temos cometido pecados, fazemo-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, quando alguém lê esses dois textos, a pessoa pode deduzir: se todos têm pecado, se todo mundo peca, e ninguém não pode dizer que não peca, então eu posso viver a minha vida tranquilamente, respaldado pelas Escrituras. Porque o próprio Escritor ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso. Ou seja, quando a pessoa ela se coloca num estado de perfeição, ela está dizendo que não precisa do sacrifício de Cristo, porque ela está dizendo que não tem pecado, que não erra, que não falha. E nós sabemos que tem muitas pessoas que se colocam num patamar muito de santidade e de que fosse uma pessoa que não errava. Mas quando nós lemos esses dois versículos, irmãos, João ele não tinha o objetivo
de conscientizar, ou seja, João ele não estava escrevendo aqui para dar um aval para aquelas pessoas que quisessem viver a sua vida de pecado. Ele não está escrevendo para isso. Ele é tão certo que ele diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequem. Então ele não está dando ocasião aqui para que a pessoa peque. Ele diz: olha, eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem. Ou seja, aquele que entendeu, irmãos, que Deus ele é luz e que não há nele treva, aqueles que têm essa consciência, ele vai procurar viver a sua vida mais pura possível. Mas nós estamos vivendo em uma época em que tem muitas pessoas que está se dizendo evangélica, se dizendo seguidora de Cristo, mas que vive a sua vida completamente no pecado. Mas eles estão dizendo: eu sou crente. E nós podemos ver isso nas televisões, nas redes sociais. Muitas pessoas que dizem: não, eu sou crente, mas eu sou crente do meu jeito. Mas só que não se pode ser crente do jeito que a pessoa quer ser crente. Porque aí seria muito bom. Você: não, eu vou ser crente, mas eu vou ser do meu jeito. Eu vou deixar isso aqui, mas isso aqui eu não deixo. Mas só que aquele que quer carregar a sua cruz, aquele que quer seguir verdadeiramente a Cristo, ele tem que tomar o jugo, o fardo de Jesus. Aquele que quiser seguir a Cristo, ele tem que negar-se a si mesmo, irmãos. Ele não pode permanecer nas mesmas práticas, com o mesmo comportamento. Por quê? Porque o Evangelho, ele não força ninguém. A mensagem do Evangelho é: se alguém quiser vir, foi o que Jesus disse. Ele não disse assim: você tem que vir. Ele não disse: você é obrigado a vir. Mas ele disse: quem quiser, vir sobre mim. Aí o que é que ele diz? Aquele que quer. Aí ele vai dizer assim: ó, tome cada dia a sua cruz. Então ele não vai forçar ninguém a segui-lo. Mas o homem que decide, a mulher que decide seguir a Cristo, tem que seguir a Ele por completo. Então ele vai dizer que não está escrevendo para dar um respaldo para que a pessoa viva na sua vida de pecado. Então primeiro aqui nós aprendemos que nós não podemos viver mais na prática do pecado. Por que nós não podemos mais viver na prática do pecado? Eu separei aqui 3 motivos. E o primeiro motivo é porque nós morremos para o pecado. Qual é o primeiro motivo porque não podemos viver nas práticas do pecado? Porque nós morremos para ele, irmãos. É o que o apóstolo Paulo, observa aí, Romanos capítulo de número 6. Eu gostaria que um dos irmãos lesse. Amém? Eu gostaria que um dos irmãos lesse em voz alta aí, tá certo? Romanos capítulo de número 6, versículo de número 2. Um dos irmãos aí pode ler. Irmãos, quando se trata de estudo, eu gosto que os irmãos leiam, porque quando nós estamos no momento de estudo, é aquele momento onde você também vai praticar, abrir a sua Bíblia, porque alguém na rua pode te abordar: irmão, me dê um versículo, e você vai estar bem, bem dinâmico na abertura da sua Bíblia. Quem achou já pode ler. Amém? Então observe: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele faz uma pergunta, né? Aí ele mesmo vai responder: de modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós os que para ele morremos, irmãos. Como é que nós vamos viver na prática do pecado, com o mesmo comportamento, com as mesmas atitudes, se nós já morremos para ele? Então,
há muitas pessoas que ainda não morreu para os seus pecados. Ele ainda continua com as mesmas práticas. Ele ainda continua com os mesmos comportamentos. Se ele era brabo, ele continua brabo. Se ele fofocava, continua fofocando. Se saía vendendo os outros, continua vendendo os outros. Então qual foi a mudança que teve? Então quando as pessoas olham para ele, vai dizer: rapaz, o Robenilson diz que é crente, mas ele continua com o mesmo comportamento. Então qual é o impacto que a minha vida vai causar naquelas pessoas que estão lendo a minha vida? Porque o apóstolo Paulo, ele disse o que, irmãos? Que nós somos uma carta lida. Qual tem sido a leitura que o teu vizinho tem feito de você? O que é que ele está lendo quando vê você? Você já parou para pensar nisso? O que é que as pessoas estão lendo em você? Será que alguém, quando olha assim, diz: mas rapaz, o comportamento de fulano mudou 100%. Aí outro chega: não, mas ele vivia fazendo isso, fazendo aquilo. Mas outra pessoa chega e diz assim: não, mas rapaz, depois que ele entrou na igreja, que o povo diz assim, né? Depois que ele se converteu, o rapaz é outra pessoa. Então olha a leitura que as pessoas vão fazer. Por quê? Porque aqueles irmãos que estão em Cristo, eles já não têm mais o gozo e nem o desejo pelo pecado. Então o primeiro motivo, porque nós estamos mortos para o pecado. O segundo motivo, porque não podemos viver na prática do pecado, é porque nós fomos mortos para o pecado. E o segundo motivo, porque fomos sepultados com Cristo na sua morte. É por isso que nós não temos mais o desejo pelo pecado. É por isso que nós não podemos viver mais na prática do pecado. Por quê? Porque nós fomos sepultados com Cristo. Observa aí na mesma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, e o versículo de número 4. Eu gostaria que outro irmão lesse. Olha, irmão, nós fomos sepultados com Cristo. Naquele momento em que Cristo, ele verteu o seu sangue naquela cruz do Calvário. Quando tiraram Cristo, oh, aleluia, e o sepultaram, aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó: nós fomos sepultados juntamente com ele. Nós não podemos, irmão, viver mais como vive o mundo, porque aquele homem velho, ele foi sepultado com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Esse é o segundo motivo. Nós fomos sepultados com Cristo, irmãos. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. O nosso batismo é um símbolo de morte e ressurreição. Quando um homem ele desce, não é que a água ela tem um poder para transformar, porque as pessoas às vezes botam medo na pessoa, né? Mas rapaz, olha, tu tem que ter cuidado, porque se tu se batizar, aí tu vai ser mais cobrado, o negócio vai ficar mais difícil. Por isso que tem muitas pessoas às vezes que tem medo de descer as águas do batismo. Mas quando a pessoa é batizada ali, irmão, é um símbolo de que ele está morrendo para o mundo e está ressurgindo, renascendo para Cristo. É muito importante esta ordenança que Cristo ele nos deixou. Então nós fomos sepultados com ele. E qual é o que isso vai impactar na nossa vida? É que ele vai continuar e vai dizer assim, ó: dentre os mortos, pela glória do Pai,
assim também andemos nós em novidade de vida. Se você foi sepultado, algo novo vai ressurgir, irmão, na tua vida. Algo novo vai acontecer na tua família, na tua casa. A forma que você estava conduzindo, alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque você vai servir a Cristo em novidade. Tem que ter algo novo. É o que João vai dizer assim, ó, frutos dignos de arrependimento. Que evangelho é esse, irmão? Onde as pessoas não se arrependem mais. Peca hoje, peca amanhã, peca depois de amanhã. Não tem nenhum remorso, não sente nenhuma tristeza. Não tem medo que o Espírito Santo se retire e se afaste da sua vida. Mas quando a pessoa verdadeiramente se entregou para Cristo, morreu para o mundo, foi sepultado, não é que ele agora é um santo impecável. Vai acontecer, irmãos, alguns delícias. Vai ter momentos em que nós vamos errar. Porque nesta terra nós estamos em processo. A santificação, ela é progressiva. Vai ter momentos que nós vamos errar, sim. Mas o que vai determinar a nossa mudança é o nosso nojo pelo pecado. O que vai determinar é o nosso comportamento quando nós pecamos. Nós temos que ter o mesmo comportamento que Davi, ele teve ao escrever o Salmo de número 51. Ele primeiro começa confessando: contra ti eu somente pequei. Mas o grande desejo da alma dele era ser purificado. Ele diz: lava-me e eu serei limpo. E ali nós vemos, irmãos, o grande arrependimento daquele homem, que ele agora vai clamar e vai dizer: se o Senhor quiser tirar reino, o Senhor tire. Se o Senhor quiser tirar a coroa, o Senhor tire. Se o Senhor quiser tirar as joias, os tesouros que eu tenho, pode tirar. Mas a única coisa que eu quero que o Senhor não tire é a presença do teu Espírito Santo, irmão. Tem pessoas que querem perder a intimidade com o Espírito Santo, mas não quer perder o ouro, não quer perder a prata. E muitas vezes é tentado por causa do dinheiro e cede ao pecado. Porque aos olhos dele eu vou perder. Você se lembra de José? Longe da sua família, da sua cidade. Estava sendo bem sucedido na casa do seu senhor. Mas de repente ele teve que fazer uma escolha. Ou ele cedia ao pecado, para continuar com toda aquela regalia, ou ele escolhia obedecer e ter a sua comunhão com Deus. E o que foi que ele escolheu? A sua comunhão com Deus, irmãos. Quantas pessoas, irmão, não têm abrido mão da sua intimidade com Deus, do seu relacionamento com Deus, da presença do Espírito Santo, por causa de um pecado momentâneo. Mas, irmãos, nós fomos sepultados. Nós temos que servir a Deus em novidade de vida. Nós não podemos viver da mesma forma. E o terceiro motivo, porque nós não podemos viver na prática do pecado, é porque o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Mesma carta de Romanos capítulo 6, gostaria que outro irmão lesse em voz alta.
Romanos capítulo 6 e o versículo de número 6. Vamos ver o que o apóstolo Paulo, escrevendo, ele nos disse. Amém, irmãos? Nós temos que saber isto. Nós precisamos saber que, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Quer dizer, Cristo estava ali pagando por um pecado que ele não cometeu. Então nós precisamos saber que quando ele subiu naquela cruz, que ele estava subindo com a velha natureza do homem e estava crucificando ela na cruz. O nosso velho homem foi crucificado na cruz para que o corpo do pecado seja destruído. Se a pessoa permanece da mesma forma, é porque o corpo do pecado dele ainda não foi destruído. Ele ainda está da mesma forma, do mesmo jeitinho. Só ganhou só a nomenclatura, cristão. Mas continua a mesma pessoa. Mas se porventura alguém, irmãos, que ainda não experimentou essa transformação em sua vida, que você possa crucificar o teu velho homem. Que você possa dizer a partir de hoje, o Robenilson velho morreu. A partir de hoje, eu não quero mais viver dessa mesma forma que eu estou. E quando eu falo do velho homem, irmãos, é as velhas coisas que estavam impregnadas em nossas vidas. Exemplo, a pessoa se entregou para Cristo. Mas antes de se entregar para Cristo, ela tinha uma inimizade com alguém de muito tempo. Ela não suportava olhar na cara daquela pessoa. Aí aceitou Jesus. E ela continua da mesma forma. Qual foi a transformação que teve? Se guarda, irmão, o mesmo rancor, a mesma mágoa, e ainda tem aquele ressentimento de dizer assim: ela ainda vai me pagar nesta vida. Que tipo, irmão, de cristão nós somos? Como nós fomos alcançados pelo Evangelho, se a gente mantém inimizades antigas? A palavra do Senhor vai dizer que a gente é uma nova criatura, irmão. E qual é a atitude de um homem novo? Eu me lembro que, antes de eu me converter, eu era muito brigão. E eu tinha brigado com o irmão de um policial. Aí os caras disseram: olha, ou tu vai te embora, ou o irmão dele vai matar tu. Eu disse: mata nada. Mata, vai, viu? Aí eu corri, né? Fui-me embora para outro canto. Quando chegou lá, fui para a igreja. Escutei a mensagem, aquela palavra maravilhosa. Quando saí de lá, irmão, já saí quebrantado. Eu não aceitei naquele momento por vergonha. E ali eu fui para casa e eu senti que eu já fui mudado. Porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. Eu fui para casa pensativo. Aí no outro dia, eu disse: rapaz, eu vou voltar de novo. Domingo eu vou lá de novo. Aí eu fui. Quando chegou lá, e aquela palavra maravilhosa. Aí chegou um e falou: olha, se tu quiser ir, eu vou contigo. Bora, rapaz. Jesus falou contigo que eu sei. E ali o camarada começa logo a derramar as lágrimas. E eu fui. Quando chegou lá, me entreguei para Jesus, né? Já voltei outro homem. Eu digo: eu vou voltar para casa. Peguei o ônibus, vim para casa. Quando eu desci, a primeira coisa, irmãos, que o Espírito Santo me conduziu a fazer foi ir na casa do rapaz. E eu temeroso, eu disse: mas ele não vai me receber bem. Mas eu vi aquela voz dizendo assim: ó, vá lá e peça perdão. Eu
eu desci, fui, bati na porta dele. Assim que ele saiu, ele disse: tu quer o quê? Aí eu disse: em primeiro lugar, eu sou um cristão hoje, sou um servo de Jesus, e o Espírito Santo mandou eu vir aqui e lhe pedir perdão pelo que eu fiz. E ele disse: só quem perdoa é Deus. Eu disse: mas eu estou fazendo a minha parte. E saí. Depois de algum tempo ele também se converteu. Hoje nós somos amigos. Hoje nós falamos do mesmo Cristo, irmão. Mas como é, irmão, que o velho homem ele foi crucificado com Cristo? Se nós mantemos o nosso mesmo caráter antigo. Então, quando João ele escreve aqui, ele diz: olha, eu não estou dizendo que vocês é pecador, eu não estou dizendo que a pessoa pode pecar para dar uma ocasião para que vocês vivam nessa prática, não. Não é esse o objetivo. Mas o objetivo aqui, quando João diz assim, olha, que a pessoa, ela peca, ela não pode dizer que não é pecadora. O objetivo aqui é para que ele possa tornar os cristãos, para que ele está escrevendo, vigilante, irmão. É aquilo que o apóstolo Paulo ele vai dizer: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então quando ele diz assim, olha, eu estou escrevendo isso aqui para vocês, não é para que vocês pequem. Ele deixa bem claro, não é para vocês pecar. Mas ele havia falado no capítulo 1 que ninguém podia dizer que não pecava. É por isso que quando ele vai iniciar aqui no 2, ele diz assim, ó: filhinhos, eu estou escrevendo essas coisas para vocês, para que vocês não pequem, irmão. O pastor ele pode fazer o que for, ele pode botar os dogmas, as leis que for aqui dentro. Mas se no teu coração você propor pecar, não tem ninguém que impeça. Porque é você que quer pecar. E como é que purificará o homem o seu caminho? Observando conforme a palavra do Senhor. E o próprio salmista ele vai dizer: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Foi o que aconteceu com José. Quando a mulher disse: deita comigo, sabe o que estava guardado no coração dele? Não adulterarás. Então ele vai chegar e vai dizer assim, ó: como poderia eu cometer tão grande mal e pecar contra Deus? Ele preferiu ir para a prisão, mas ele foi para a prisão com a presença do Espírito Santo, irmão. Ainda que alguém queira te persuadir a pecar, queira barganhar com você, dizer ou você vai ou você sai, você diga: eu saio, mas eu saio na presença do Espírito Santo. Ele vai para a prisão, mas quando chega lá o texto diz assim, ó: e o Senhor era com José, irmão. Aleluia. Alguém pode até tentar te prejudicar, mas se você permanecer fiel e dizer: eu digo não ao pecado, Deus vai estar lá de cima olhando e dizendo: eu estou contigo, meu filho. Não te preocupa não, eu sou a tua provisão. Aleluia. Eu sou a tua provisão. Não barganhe a tua fé com o pecado, irmão. Aleluia. Nós não podemos viver na prática do pecado, porque nós morremos para ele, fomos sepultados, e o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Agora vem uma palavra, uma pergunta de reflexão. Você vai responder para você. Em toda a tua caminhada, se você fosse fazer uma leitura da tua vida cristã com Cristo, você ia ler a mesma história antiga, ou você consegue ler em você uma nova história?
Talvez você esteja guardando, irmãos, coisas do passado, que está te ferindo, que está te machucando, coisas que as pessoas às vezes lançam no teu rosto, e às vezes por culpa tua, porque você está querendo manter as coisas do velho homem. Mas o Senhor diz para você hoje: crucifique esse velho homem hoje, crucifica essa velha mulher hoje. Eu quero fazer coisas novas na tua vida. Abre mão do pecado e se apega à minha presença. O Senhor está dizendo para você hoje: lança fora a mágoa, lança fora o rancor, lança fora as inimizades, que vocês possam viver uma vida plena em Cristo, irmãos. Oh, aleluia! Mas, irmãos, nesse mesmo texto de João, na parte B, no A ele diz: eu estou escrevendo para que vocês não pequem. Mas depois ele vai dizer: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele disse: olha, não é para vocês pecar. Mas ele diz assim, ó: mas se vocês pecarem, não é o fim, irmãos. Se não é aquele pecado voluntário, qual é a diferença, Robinson? É que tem pecados que são voluntários. É aquele pecado que cai na rotina. Você pecou hoje, pecou de novo, pecou de novo, pecou de novo, e você vive naquela prática. Mas tem aquele pecado que foi um acidente de percurso, foi uma falta de vigilância. Mas a partir do momento que o homem comete, a primeira coisa que vem nele é o arrependimento, porque ele não vive mais na prática. Então, quando ele erra, quando ele peca, primeira coisa, o arrependimento. Esse é o sinal que você não tem mais prazer naquele pecado. É quando o homem ele cai e ele se arrepende de imediato. Aí primeiro vai vir o medo. Aí quando vem o medo, aí o diabo chega e diz: pronto, acabou. Tu era crente, pecaste, tem jeito para tu mais não. Agora sabe o que é que tu faz? Isso é a voz do maligno. Sabe o que é que tu faz? Sai da igreja agora. Pronto, pecaste, sai da igreja e agora tu tá livre para fazer o que tu quer. Essa é a proposta do inimigo. Mas qual é a proposta do Espírito Santo? Aleluia. A proposta do Espírito Santo é chegar no teu ouvido assim e dizer assim: meu filho, você pecou. Estão dizendo para você que não tem mais jeito e não tem mais solução. Mas a tua solução está no sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário. É quando a pessoa peca e as pessoas dizem: não tem mais jeito, tem que excluir, tem que jogar fora. Mas Deus está dizendo: aonde tem arrependimento, tem perdão. Aonde tem arrependimento, tem misericórdia. Talvez alguém esteja te acusando por erro do passado, mas a palavra do Senhor diz assim, ó: porém, se você pecar, não se esqueça disso. Você tem um advogado. Aleluia. Irmão, tem momentos em que, se as pessoas pudessem, nos enterrava vivo. Sempre que o homem ele vai julgar a causa de outro homem, ele olha sempre com um olhar de punição. É sempre a maior pena. Davi pecou, se arrependeu,
Mas antes, o profeta contou uma história para ele e disse: olha, tinha um homem que tinha uma cabritinha só. Então veja, irmão, a forma que o profeta, ele vai chegar para aquela pessoa, para o rei. Olha, tem uma cabritinha só que tinha outro que tinha um monte de cabritinha, mas ele pegou aquele que só tinha uma, a que tinha muita, pegou e matou a cabritinha do rapaz. E sabe qual foi a punição que Davi ele deu? Ele disse: esse homem é digno de morte. Mas de repente o profeta chega e diz assim: mas só que esse homem é você. Mas aí ele não julga a causa dele como morte. A primeira coisa que ele faz é confessar: pequei contra o Senhor. Aí o profeta olha para ele e diz assim: ó, mas o Senhor já transpassou o teu pecado, tu não vai morrer. Porque a graça, ela traz vida. Quando o homem peca, o diabo diz: se morrer é meu. Mas só que a graça é o caminho de volta aos braços do Pai. Aleluia. É quando todo mundo se levanta e diz: não tem mais jeito. Mas se você entrar por essas portas, não é o tempo, mas você entrar por essas portas de cabeça baixa, como aquele publicano que adentrou as portas, ficou de longe, de cabeça baixa, enquanto o religioso estava dizendo: eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como fulano, eu não sou como cicrano, eu não sou como esse publicano pecador. E sabe qual foi a oração do publicano? Ele não teve nem coragem de levantar a cabeça, irmão. O reconhecimento do seu erro, do seu pecado. E quando o homem confessa o seu pecado, a graça de Deus alcança ele. Ele de cabeça baixa: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Aleluia. Os dois saem. O religioso não sai justificado, mas o homem que confessou o seu pecado, ele sai justificado, irmãos. Crucifica esse velho homem, libera esse perdão, essa mágoa que você sente, esse ressentimento. Isso aí foi do velho homem. Isso aí ficou quando você disse assim: eu entrego a minha vida para Cristo. Aí esse velho homem foi crucificado. Você tem que viver em novidade de vida. E qual é o novo para aquela pessoa que você não consegue nem olhar para a cara dela? Sabe qual vai ser o novo? É quando você chegar bem perto dela e dizer: olhe, me perdoe. Ela vai tomar logo um espanto. Que é isso? Ela nunca foi disso. Ele nunca foi disso. Aí você diz: é porque hoje a minha vida foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Se você pecar, você tem um advogado: Jesus Cristo, o justo. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, quando há o arrependimento, Ele vai dizer: Pai. Ele é humano. O Espírito Santo é Jesus intercedendo em cima, e o Espírito Santo vai interceder aqui embaixo, vai dizer com gemido inexprimível. É quando a patotinha tiver dizer assim: rapaz, esse já é fora do baralho, esse já está fora. Mas só que quando o Senhor ressuscitou, é aquele que tinha pecado. Aí o Senhor fez: olha, diga a meus discípulos lá. Mas Pedro ele chamou pelo nome, porque Pedro sabia que tinha errado, irmão. Ele disse: e diga a Pedro que eu quero falar com ele. Aleluia. A restauração, irmão. Ele diz assim: ó, filhinho, eu estou escrevendo para que vocês não pequem, mas se vocês pecar, vocês têm um advogado. Você tem alguém que pode falar por você diante de Deus. Ele está lá do lado dele, mas também tem o Espírito Santo aqui para interceder por você. Aleluia. Não te preocupa com comentário de ninguém. O que interessa é o que Deus tem para falar de mim e de você.
E quando ele diz assim, está perdoado, irmão. Para de se sentir carregando esse peso, rapaz, será que Deus te perdoou? Está perdoado. A graça de Deus te alcançou. Aleluia, te alcançou. Aleluia, tem um advogado. Mas o versículo 2... O versículo 2, João vai dizer assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é aquilo que propicia, isto é, que faz tornar favorável. Sacrifício de expiação. Cristo foi o nosso substituto. Sabe por que a graça nos alcança? Porque Cristo, Ele subiu aquela cruz e Ele pagou o preço para aplacar a ira de Deus. Ele toma sobre si, irmãos, Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos trazia a paz estava sobre Ele. Ele é a propiciação pelo meu e pelo teu pecado. Mas esta propiciação veio enviada por causa do amor de Deus pela sua humanidade, irmãos. Como está na mesma carta de João, capítulo 4, versículo 10. Foi por amor que Ele enviou seu Filho para ser sacrificado, para que hoje eu e você pudesse estar aqui, mesmo sem merecer. Mas o sacrifício de Cristo nos proporcionou isso. Aleluia. A ira de Deus foi aplacada. O pecado foi desviado. A culpa do pecado foi desviada de nós. E foi todo descarregado em Cristo Jesus. É o que Isaías 53, verso 4 e 5 vai nos dizer. Ele tomou sobre ele, irmão. Ele pagou tudo. Você não está devendo nada. Talvez alguém tente até lembrar os teus erros do passado, mas você pode dizer: hoje eu sou um novo homem em Cristo Jesus. E você pode dizer assim: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Não há nenhuma condenação sobre a minha vida, nem sobre a tua vida. Aleluia. Porque o sacrifício de Cristo expiou o meu e o teu pecado. Amém, irmãos? Aleluia. Mas, para a gente finalizar, esse texto do verso de número 2, ele vai falar um pouco sobre a nossa confissão de fé, não é? Porque ele vai dizer assim, ó: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos. Não só é o meu e o teu. O sacrifício de Cristo não foi por um grupo selecionado. Não foi para um grupo. Nós acreditamos que o sacrifício de Cristo é ilimitado, irmãos. Amém? Essa é a fé que nós professamos. É ilimitado. Ou seja, o sacrifício de Cristo foi para expiar o meu pecado, o teu pecado, o pecado da igreja, o pecado de todo mundo. Só basta crer. É universal. Não é para um grupo. A expiação foi para alcançar todo o mundo. O sacrifício de Cristo
pode alcançar todo o mundo. É a expiação ilimitada. Amém, irmãos? O sacrifício de Cristo alcança todo o mundo. E aqui nós concluímos o versículo. Pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Porque quando Deus amou, Ele amou o mundo e enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, verso 17, se me foge da memória, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Salvação, expiação ilimitada, e não expiação limitada. Amém? Nós acreditamos que é uma expiação ilimitada. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Nosso pastor.